Eu entendo que vivemos um processo em etapas sucessivas e que não vai se esgotar, evidentemente, com a decisão que vier a ser emanada pelo Supremo hoje, que no máximo vai trazer o desfecho de uma dessas etapas relacionadas ao processo eleitoral. Não tenho, evidentemente, nenhuma ideia do que vai se decidir, mas tenho uma intuição de que provavelmente vai se decidir não decidir, e todo esse imbróglio vai ainda perdurar por um longo tempo. Eu acredito que talvez durante todo o próprio embate eleitoral. Obviamente, eu devo pensar que efeitos isso terá sobre a nossa já tão combalida economia, e nós sabemos que a economia não convive bem com incerteza, né? Todo esse quadro político, ele traz um grau de incerteza muitíssimo elevado, de difícil visão em termos de em que direção, de fato, esse processo vai caminhar. E, obviamente, no meu ponto de vista, muito convicto, mas evidentemente disposto a debate, como entendo que há erros graves na condução da política econômica brasileira nesse momento, obviamente é muito preocupante, né? Em que, em função desse quadro geral tão estável, tão incerto, continuemos ainda por muito tempo, mesmo que pelos meses que restam desse ano 2018, dentro de uma condução econômica tão inadequada, né? Os efeitos cumulativos da crise são muito preocupantes, a gente já percebe há muito tempo em muitas dimensões, e evidentemente algum tipo de iniciativa deveria ser tomada com vistas a ampliar o debate, a capacidade de tocar a política econômica durante esse período, né? Bom, o quadro estrutural de longo prazo no Brasil é um quadro de esgotamento do experimento, digamos assim, de transação negociada, de melhorismo social parcial e com muita resistência, que foi o experimento dos governos Lula e Dilma. Em 2013, a sociedade brasileira começa a apresentar grandes divisões, de direções críticas em direções distintas, a emergência de movimentos de reivindicação de ampliação de direitos e a exigência cada vez maior também de mobilização de forças mais ligadas a uma agenda conservadora ou de preconceito. Então nós chegamos a um momento em que evidentemente precisaríamos do Brasil de mais nitidez política, precisaríamos que os processos de fato fossem conduzidos com mais isenção, que se adotasse mecanismos técnicos e profissionais adequados, que os controles públicos pudessem se estender, mas houve uma ruptura. A ruptura está marcada pelo fato de que, sem caracterização de crime, se tirou uma presidente da República. E o mais paradoxal é que não se caçou os direitos dela porque não havia crime configurado. Então, mesmo com agressões e posições que enalteciam a tortura, ou declarações individuais de juras divina, ou os maiores corruptores conduzindo o processo do impeachment com o apoio das mídias, sabendo que eles eram corruptos, ou até com encontros de algum desses quadros corruptos com personagens que foram alçados à posição de salvadores num conluio mídia, político e judiciário, né, que levou à personificação e essa ideia que inclusive está constituída numa ficção, né, em cinema, em filme e tal, em séries, tentando um modelo como se nós fôssemos a sociedade norte-americana e, na realidade, esquecendo a dinâmica própria do nosso país, que não acertou contas com a justiça social, não acertou contas com a distribuição.
E esse quadro ainda é agravado por uma luta específica pelo poder que tenta definir que aparelho, quer dizer, o aparelho comunicativo, o aparelho judicial ou o aparelho militar vão tutelar os caminhos de restrição que nós estamos assistindo democraticamente, que rasgam a nossa Constituição. Quer dizer, em vez de nós aprofundarmos a democracia, que é o principal anteparo à corrupção, nós acentuamos o manejo corrupto das estruturas de luta contra a corrupção. Do medo, uma agência de gestão de ações que rompem com a legalidade, o Brasil precisaria se recompor e garantir a realização livre das eleições. Para isso era preciso, evidentemente, que se pusesse ou se aceitasse a presença e a participação do PT ou outra coisa, e na realidade está se fazendo por vias transversas, está se fazendo através de um determinado tipo de expediente, a tentativa de destruição de certas forças, não permitindo que o país decida se supera ou não supera aquilo que, de certa forma, já tinha cumprido um determinado ciclo e tal, e que, de certa forma, o Brasil ia ter que reabrir um conjunto de discussões para enfrentar um novo quadro nacional e internacional de crise e tal. E, de certa forma, com isso, nós regredimos. E, portanto, o ano, esse mês de março, ele espelha isso. Evidentemente, nós temos que desconstruir todo um conjunto de argumentos que, nesse momento, fizeram, além disso, emergir forças muito reacionárias, muito difíceis, muito violentas, que expressam essa passagem para um padrão de crueldade nunca visto, o gozo em retirar o outro, as pessoas que gostariam que as empregadas domésticas não pudessem mais andar em qualquer elevador, as pessoas que gostariam que o Brasil não tivesse pobre negro na universidade, e, portanto, a gente regredir a uma possibilidade em que a gente pense a nação a partir do seu povo e a gente possa defender a Constituição como uma ferramenta mínima de cidadania, como foi projetado em 88.